Boa noite, pessoal. Gostaria de saber se vocês autorizam a gravação. Boa noite, sim. Sim. Obrigado pelo retorno. Então, pessoal, é um prazer, então, reencontrá-los, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre o segundo ciclo da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação. Eu quero mostrar para vocês, assim, nossa situação, onde estamos, para dar continuidade e para tirar as dúvidas de vocês. O nosso objetivo do nosso encontro é vencer duas apresentações, né, que foi produzidos por mim para esse tópico, para esse segundo ciclo, segundo módulo, e depois falarmos sobre uma avaliação, que é uma atividade. Para aqueles que perderam o nosso primeiro encontro, em que nós falamos sobre o plano de ensino, nós definimos então que nós faríamos quatro atividades avaliativas. Uma, então, do primeiro ciclo, a segunda atividade que já está aberto, que é do segundo ciclo, uma terceira atividade que é envolvendo o terceiro e o quarto ciclo, porque são assuntos que se complementam, e uma quarta avaliação, uma quarta atividade referente ao quinto ciclo. E aí a gente tem as datas todas que eu vou mostrar para vocês, tá? Achando necessário, galera, vocês podem erguer a mão aí, bem tranquilo. É bom que tenha a participação de vocês, né? Vou tentar aumentar aqui, ficar um pouquinho melhor para vocês. Vocês conseguem visualizar num tamanho mais satisfatório? Sim. Aqui, pessoal, então qual é o nosso objetivo do nosso encontro hoje? É finalizar esse segundo ciclo, que é de 15 de março até, 15 de setembro até 12 de outubro. Então, eu peço que vocês leiam esse conteúdo que a gente vai discutir aqui, tendo tempo, participe dos fóruns, tá? E aí depois vocês têm essa atividade aqui, onde diz segundo ciclo, que vai fechar no dia 12 de 10. Eu peço que vocês não esqueçam de responder essas questões que tem aqui até o dia 12, tá? Eu respondi na semana passada, acho que duas mensagens a respeito de duas colegas que não fizeram a primeira atividade. Aí eu disse que eu vou remarcar elas, mas vai ter um peso menor, tá? Porque é importante que vocês façam as atividades. E às vezes a gente perde prazo, perde um tempo, em outra disciplina a gente acaba esquecendo, então a gente entende dessas possibilidades. Então, não se preocupe que eu vou abrir um espaço para que vocês, então, no final do curso, tenham possibilidade de fazer atividade atrasada, porém, com um menor valor, tá? Vamos lá, galera. Hoje, então, nós vamos discutir esses dois tópicos aqui, tá? Dispositivos computacionais e dispositivos computacionais como recurso de ensino-aprendizagem. Esse conteúdo dá conta do nosso segundo ciclo. O terceiro ciclo nós vamos abrir no dia 13 de outubro. Tá? Então, vocês vão observar que tem o cronograma tudo lá no plano de ensino. Tá? E do terceiro ciclo terá uma atividade que envolve também o quarto ciclo. Tá? E aí a nossa última atividade avaliativa vai ser referente ao quinto ciclo. Aqui, galera, olhando aqui, dispositivos computacionais. Vocês conseguem visualizar? Está no tamanho aceitável? Sim. Aqui, quando nós comentamos sobre tecnologias de informação e comunicação, inserir tecnologia não só na prática docente, mas também tecnologia em toda a comunidade escolar, nos parece que o foco principal é facilitar o trabalho. E, na verdade, o uso das tecnologias, eu entendo que está além disso. E sim, além de facilitar, é proporcionar melhorias no processo. Vamos lá, dando exemplo, por que nós vamos utilizar tecnologias? Nós estávamos conversando inicialmente com a Gislaine, né? Trabalhou no setor de contrato, eu vou pegar teu exemplo, se tu me permite, Gislaine, na secretaria. Vocês imaginam, há 10 anos atrás, ou até há 20 anos atrás, quando ainda existia o Cefet aí, cada
aluno que precisava de um atestado tinha que se deslocar até a secretaria para emitir esse atestado. Eu me lembro que muitas vezes eles faziam uma procuração, alguém que era da minha cidade, eu levava lá uma procuração e eles, em uma semana está pronto um atestado. E nós estamos falando de um atestado. Então, hoje, nós fizemos atestado de frequência, de matrícula, isso aí os alunos entram num sistema chamado SIGA e eles conseguem emitir, né, já sai autenticado, quer dizer, facilitou, o uso dessas tecnologias facilitou esse processo. O bom é que a inserção dessas tecnologias, elas têm com esse propósito de facilitar trabalhos, processos, e é comum nós definirmos que as tecnologias, a gente pensar que ela vai resolver todos os problemas. E isso não é verdade, ela não tem esse objetivo. O propósito dela é facilitar o processo. Nós não vamos, pelo uso das tecnologias na comunidade escolar ou na prática docente, não quer dizer, não podemos definir que vai tudo funcionar nas mil maravilhas. Em muitos momentos nós podemos pensar assim, aquele professor utiliza a tecnologia, portanto a aula dele é excelente. E não, se ele não souber utilizar a tecnologia e ele não saber colocar no contexto correto o uso daquelas tecnologias na sua prática, vai fazer com que muitos professores que não utilizam tecnologia física tenham condições de dar uma aula, né, ou construir uma aula num foco bem melhor aproveitado em termos de aprendizagem por parte dos discentes. Então, o certo é que o uso das tecnologias, não só na prática docente, não só na prática discente, mas sim também na comunidade escolar, tem como propósito de melhorias em processo. Mas trabalhar com tecnologias de uma forma sem conhecimento, sem propósito, vai fazer com que esse uso das tecnologias possam ser desconsiderada ou desfavorável em prol da qualidade de ensino. Mas primeiro nós tínhamos que identificar assim, mas o que é uma tecnologia física e o que é uma tecnologia social? Eu vejo que para inserir tecnologia, ela só é válida quando ela tem um propósito social. Eu posso citar, por exemplo, como tecnologia física, todas aquelas tecnologias que a gente toca. Nesse momento, eu estou mencionando tecnologia física como a questão de computador, de programas, de tudo aquilo direcionado mais para essa parte de inovação tecnológica. Vocês podem me definir assim, quadro negro, quadro branco, são exemplos de tecnologia? Sim, são exemplos de tecnologia. O quadro branco, ele é uma inovação da tecnologia quadro negro. Então, são tecnologias. Quando eu menciono aqui tecnologia física, eu quero chamar para a nossa discussão mais voltado para a informática, a exemplo de um computador, do uso desses equipamentos. E o que difere da tecnologia social? Eu acho que é bom nós termos uns conceitos bem claros, porque hoje eu vejo que a tecnologia social ela está voltado para algo que é muito útil para a sociedade. Vou dar um exemplo. Placa solar, ela é um exemplo de tecnologia? Ela é um exemplo de tecnologia social, porque se insere essa tecnologia e uma sociedade é beneficiada por um processo que existe em cima dessas inovações tecnológicas. Mas vamos lá. Aqui, galera, nesse período pandêmico, houve uma reflexão sobre as mudanças de trabalho utilizando tecnologias. O uso das tecnologias em todas as áreas do conhecimento fez perceber que, ao utilizar essas tecnologias, nós temos possibilidades de estar envolvido em sua prática profissional, indiferente do local em que estamos lotados. Acredita-se que depois do período pandêmico acelerou o processo. Um deles, e aí eu trago de uma semana passada, que foi noticiado que
hoje 50% dos cursos EAD e 50% na modalidade presencial. Essa projeção que era feito para 2027, ela já foi executado já a partir de 2022, quando estava bem próximo a esse número. E hoje, com os números do MEC disponibilizado na semana passada, foi que 50% está para cada modalidade. Um outro fato que foi fortemente utilizado pós-período pandêmico é as localidades dos trabalhos em que muitos dos brasileiros desenvolvem as suas atividades em sua casa, que aumentou após o período pandêmico, trabalhando em empresas também não só brasileiras, de outros centros do país, mas também em outros países. Dizer para vocês que esse número aumentou, também potencializado pela dor que tivemos na pandemia. Hoje, os órgãos públicos também abriu portas para que muitos dos funcionários atuam também em algum período em sua casa, trabalhando no sistema home office. Então, isso mais foi para contextualizar essa questão assim, da importância das tecnologias, não só na comunidade escolar, mas em todas as áreas do conhecimento. Então, eu cito como exemplo alguns equipamentos como computador, notebook, tablet, projetor multimídia, lousa digital, assim como também aponto como ambiente virtual de ensino-aprendizagem, repositórios digital, ferramentas de colaboração e softwares educacionais e interativos que a gente vai discutir na sequência. Eu acho que é nítido fazermos assinalar uma informação, é que usar ambiente virtual de ensino-aprendizagem como se fosse uma reposição ou um repositório digital, utilizar tecnologias como o projetor multimídia ou até mesmo como uma lousa digital que permite fazer uma interação indicente, eu acho que são ferramentas assim como mediação nos processos de construção do conhecimento muito válido. O que nós temos que ter cuidado é que os profissionais, docentes e discentes, ou melhor, os atores da educação, eles têm que estar com conhecimento do que estão utilizando. Eu não posso ministrar uma aula de comunicação utilizando aí o RNP, que é a ferramenta de mediação que estamos utilizando aqui, mas que poderíamos utilizar uma outra, o Google Meet, o Zoom, sem ter conhecimento mínimo. Assim como eu tenho que fazer do Moodle, que é a ferramenta de mediação, um processo não de repositório digital, onde as universidades, os institutos federais postam material, postam artigos que foram publicados, mas esse Moodle não é um repositório digital. Então, eu preciso utilizar ferramentas que permitem uma interação entre os atores da educação, diferentemente dos repositórios das instituições públicas e privadas que abastecem a sua base de dados, o seu banco de dados, com teses, dissertações, com artigos, com eventos, que serve apenas para que a gente busque informações e efetue daquelas informações, após as leituras, o seu conhecimento. Eu vejo que, e eu estou citando o Moodle, porque o ambiente virtual utilizado pela maioria das universidades do mundo inteiro e que é institucionalizado pelo IFAR nos cursos de educação à distância, mas poderia citar o SIGA, que foi adotado para uso de mediação e de mediação entre professor e estudante, entre os atores envolvidos, como uma ferramenta administrativa também, institucional, mas assim não são só esses. Poderia citar o AulaNet, o Topicross, Aristóteles, o Roda, tantos outros ambientes virtuais de ensino-aprendizagem construído, desenvolvido pelas universidades públicas e privadas. Mas, no entanto, o que nós temos que ter claro, ou estar claro para nós,
é que essas ferramentas elas devem ser bem utilizadas. Se não bem utilizadas, se não está bem claro no nosso uso, faz compreender que é melhor não utilizá-los. Que exemplo? Como assim? Eu acredito que você já deve ter visto alguns vídeos na internet que mostram que em certo tempo, uma década atrás, quando as instituições estavam adquirindo computadores, eles colocavam computadores e faziam marketing. Aqui tem computador. E aqueles computadores ficavam num laboratório de uma forma isolada. Muitas vezes nem eram utilizados. Isso servia um pouco para marketing nas instituições privadas, né? Ter computadores e não ter um professor que orientasse para que tivesse programas que esse professor fosse utilizar, não tem por que ter os computadores lá, a não ser que fosse para que eles fizessem pesquisa. Aí seria como um serviço de disponibilizar informação através das redes, através da internet. Se não, óbvio, o professor vai dar uma aula lá, mas ele vai dar aula de quê? Eu vai lá no Google e pesquisa o que é pau-brasil. Como que chegou o pau-brasil no Brasil, né? Com perdão da redundância. Mas, então, é uma aula que não foi bem planejada, bem organizada. Então, diferentemente de um professor ter tido uma oportunidade de pesquisar um software, de trabalhar, inclusive, com a inteligência artificial, para dar um embasamento melhor para o seu discente e dizer, você pode pesquisar, mas as informações mais pertinentes, os tópicos e subtópicos mais pertinentes do determinado assunto. Tem que ter essa direção, e quem vai direcionar isso é o educador. Se não deixar muito aberto, os estudantes não têm nem base para saber fazer uma boa pesquisa. Então, um professor, antes de utilizar a tecnologia, se ele pensa em ter qualidade no processo de ensino-aprendizagem, ele deve checar em seus programas, em seus aplicativos. Nós vamos estar discutindo alguns deles ainda na aula de hoje, ou até mesmo na inteligência artificial, algo que ele consiga, então, direcionar para os seus estudantes. Senão, vai ser só uma pesquisa. E aí, os estudantes hoje, que inclusive com a inserção da IA, que todos conhecem, hoje falam em ChatGPT como se fosse o único, mas existe aí mais de 10 ferramentas boas, né? Entre elas, entre disputam ser as melhores, mas que também não dão a garantia que os estudantes vão ser servidos o melhor conteúdo, mesmo inserindo a IA em sua prática, e os docentes de muito menos. Se eles forem deixar muito aberto, não direcionar, não dá garantia de qualidade no assunto abordado, ou assunto selecionado, ou assunto pesquisado. Por isso que o papel do docente nesse contexto ele é importantíssimo. Bom, galera, aqui eu coloco então algumas das aprendizagens, né, como algumas ferramentas, e aqui então a gente vai fazer então só uma contextualização. O que é ambiente virtual de ensino-aprendizagem? Vocês devem ter visto esse termo aqui hoje, AVA, já faz, acho que uma década atrás, se discutia, porque antes se chamavam de AVA. Alguém já ouviu falar nesse termo AVA? AVA. Só Gislaine, mais alguém já ouviu falar no termo AVA? Olha, eu escutei uma discussão muito interessante e concordo que o termo AVA nos parece mais próximo do real, porque antes chamava de ambiente virtual de aprendizagem, enquanto os pesquisadores definiram que para ter aprendizagem tem que ter ensino, e que o nome mais próximo desse ambiente virtual mediático, dessa ferramenta que se utiliza para fazer uma comunicação com um propósito de trabalhar na construção de conhecimento, seria AVA, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, que para ter aprendizagem tem que ter ensino. Hoje nós utilizamos, vocês observam nos artigos que está muito mais presente o termo AVA do que AVA, mas antes ele era chamado só por AVA. O que a gente
não pode esquecer que os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem ele tem um papel diferente dos repositórios digital. Vocês já ouviram falar no termo repositório digital? Hoje, sabia que o campus de São Vicente do Sul tem repositório digital? Tá? Então, o campus tem, os institutos federais têm, as universidades têm, e a ideia é todos os eventos que foram publicados, né, dissertações, teses, sejam abastecidos nesse repositório digital. O que faz com que a gente tenha muita clareza a respeito do conceito de repositório digital ser totalmente diferente do ambiente virtual de ensino e aprendizagem. O ambiente virtual de ensino e aprendizagem é uma ferramenta que provoca uma discussão entre os atores da educação com um propósito de interação. Professor e estudante, todos num processo de aprendente e de ensinante. Eu não posso engessar que só o professor, como diz Paulo Freire, vai depositar conhecimento, que as informações são só do professor, só o professor que ensina, e ele não se utiliza dos saberes já trazidos pelos estudantes, e com isso ele não consegue potencializar novos saberes. E aí a gente sempre faz uma brincadeira que eu escutei uma vez do professor no doutorado, em que ele dizia assim, ó, eu aprendi, vamos imaginar que o meu professor me ensinou 100%. Eu vou ensinar vocês vão aprender 60%. Vocês vão multiplicar, vão aprender 40%. Aí vocês vão 20%. Quando vê, não estão aprendendo mais nada. Isso faz com que estamos todos na mesma com a proposta de aprender. Eu aprendo com vocês. Hoje, nesse momento, estou sendo professor, mas com uma função de mediador. Trago um conteúdo para discutir, mas a verdade é o que está escrito e discutido e construído, não impresso ao que eu estou falando que seja o certo, né? Abrimos bastante espaço para que estudantes também dê a sua participação, a sua construção. Nesse contexto, existem as ferramentas de colaboração. Eu cito para vocês, assim, hoje o Google Docs, eu acho que é uma das ferramentas que melhor simboliza o que é fazer um trabalho em grupo, estando em lugares diferentes, mas não é o único, né? Existem outras ferramentas que, inclusive, foram desenvolvidas pelas instituições públicas. Eu cito para vocês uma ferramenta chamada Equitest, foi desenvolvido pelo Núcleo da Informática da Educação pela URGS, né? Em que é free também, nós conseguimos, fazendo o cadastro, utilizar essa ferramenta e fazer trabalhos colaborativos, né? E também cito para vocês, assim, como as ferramentas de videoconferência, elas têm permitido aulas dinâmicas, tudo em cima da qualidade da nossa internet. Se nós pensarmos em 2 décadas atrás, a nossa região aqui, região 55, ela é uma internet de escada. Nós não teríamos essa possibilidade de fazer uma aula vídeo streaming, em eu estar falando e podendo a minha imagem ser disponibilizada e da mesma forma estar enxergando vocês e estar escutando. Teve um momento, há 1 década atrás, que era possível só uma fala e o vídeo só de quem estava falando. Hoje a gente já consegue todo esse processo. Eu poderia até disponibilizar um vídeo para vocês, quer dizer, tudo pelo maior avanço tecnológico dos últimos tempos, chamado internet, que através dessa internet conseguiu com que a gente hoje consiga estar falando e a nossa imagem também aparecendo em grupos. Hoje, nós estamos utilizando a conferência web, né, pela RNP, que é uma tecnologia que permite que a gente grave. Como essa mesma ferramenta eu utilizo também lá eu até comentei inicialmente numa aula que eu trabalho, que é numa pós-graduação, e como lá são 150 alunos, fez com que eu utilizasse essa ferramenta, porque como o IFAR não paga pelo serviço do Google Meet, ele é limitado até 100 usuários.
eu até poderia utilizar alguma ferramenta para gravar, né, já que também não está pago o serviço de gravar pelo Meet. No período pandêmico, nós utilizamos a ferramenta Google Meet e nós gravávamos. Hoje, com a versão free, ele é normal que os serviços free não tenham todos os serviços, né? Porque a ideia é que se compra pelo serviço, né? Como é a conferência web pela RNP é uma ferramenta governamental, então para os IFES eles têm essa possibilidade de fazer essas gravações. Mas elas não são... Hoje tem a Zoom, que é uma ferramenta também muito interessante, tem outras ferramentas que a gente vai dar uma pincelada, tá? Galera, até aqui tudo bem? Depois do boa noite, compreenderam alguma coisa? Podemos seguir? Pode sim. Tá. Oi, Gislaine, por favor. Sim, podemos. Gostaria só de fazer um comentário, professor, sobre o que o senhor falou sobre a inteligência artificial, que como eu estou bastante inserida, né, nesse ambiente de estudo, tanto fazendo a graduação, fazendo mestrado, auxiliando meu marido a fazer a graduação, que começou a estudar com 50 anos, eu percebo que os professores têm eu acho que é uma dificuldade de aceitar o fato da utilização da inteligência artificial, porque eu não vejo como um problema a utilização da inteligência artificial. Eu penso que a forma como é utilizada pode ser problemática, mas eu percebo que muitos professores têm a questão assim, não pode usar a inteligência artificial. Inclusive, conversamos com um professor aqui do Instituto, acho que foi uns 15 dias atrás, justamente sobre isso, porque ele disse assim, não quero que usem a inteligência artificial. Eu disse, não, professor, acho que está errado a sua afirmação, né? Só entre nós, assim, a gente conversou. Porque eu penso que não é possível hoje um professor afirmar que não é proibido, digamos, é proibido usar a inteligência artificial. Eu penso que isso é incoerente. A gente tem a ferramenta, a gente pode utilizá-la de forma efetiva no ambiente de estudo, e eu penso que só os professores precisam aprender a ensinar a usar. Eles precisam aprender, né, para ensinar os alunos a utilizá-la de forma correta. E aí eu penso que tem uma dificuldade dos colegas em relação a isso. Só para falar assim, complementar a sua fala sobre a inteligência artificial. Obrigado pela contribuição, Gislaine. Eu vou te dizer assim, ontem, inclusive, aí no campus de Santo Centro do Sul, fui convidado para fazer uma fala sobre IA para o curso de administração. Tá? Infelizmente, eu não consegui atender, daí até indiquei um outro colega que tem um projeto também de IA, e eu acho que é um assunto assim, que deve ser debatido, até porque eu sempre sou favorável às inovações, às utilizações de tecnologias, não só na prática docente, mas também dos discentes. Para os meus estudantes aí, eu não só indico o uso da IA, como eu indico outras ferramentas para eles testarem, porque é bem comum hoje eles ligarem assim, quando falam em IA, eles falam só em ChatGPT, e não é só essa ferramenta que existe. Eu sei que tem essa questão assim, do free. Então eu digo para eles assim, eu trabalho com eles, faço algo lúdico também para despertar interesse, mudo as imagens, coloco mais novo, mais velho, dependendo do contexto que eu quero trabalhar, e as ferramentas que são free, elas vão conseguir fazer uma vez só, na segunda elas vão querer vender a IA. Né? Eu acho que isso aí é comum, né? Acho que tu já deve ter visto, né, Gislaine e as demais colegas. Então utiliza outras. E aí eu cito para eles, existem outras. Inclusive, uma tem uma característica melhor para gerar uma música, para gerar um vídeo, para gerar uma imagem, para gerar um texto. Não confie apenas numa IA. Aliás, não confie em nenhuma IA. Eu acho que a IA, né, eu concordo com o que tu fala, ela deve ser inserida na comunidade escolar, porque ela é uma inovação tecnológica e a gente não pode estar fechado para as inovações tecnológicas. Até pelo contrário, nós devemos utilizar de todas as tecnologias para potencializar o nosso saber e para facilitar o processo. É claro que um trabalho feito todo ele pela IA não é correto. Vou dizer assim, faço um trabalho de TIC. Aí vocês vão lá,
o que é TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Vai dar é um antigo o Google, né? Só que o Google não tão inteligente. Mas aí ele vai dar todo um diagnóstico e a gente vai entender que que ele fez tudo na IA, que na verdade não foi ele. Aí ele vai botar o nome lá e é IA. Agora, isso não é possível. Agora, o que os alunos têm que saber é que existe a IA e como nós vamos utilizar a IA. Porque a IA, ela não está presente só na comunidade escolar. Ela está presente também em todos os órgãos públicos. A minha esposa trabalha no judiciário, acho que ela vai escutar o que está falando. Lá também tem a IA para facilitar o serviço envolvendo o processo. Eu não conheço a área jurídica, mas existe o próprio judiciário, ela potencializa o uso também dessas ferramentas, né? Nós utilizamos aqui no setor também, professor. Pois é, para vocês também é? Então, quer dizer assim, em todos os órgãos públicos é uma tendência, não é para fazer copiar e colar, não é esse o objetivo, e sim para melhorar os processos, né? Então, assim, ó, eu também sei e vejo que tem muitos estudantes que estão fechados para essa inovação, que não acreditam, que só enxergam um lado, que os alunos digitam lá na IA e a IA faz o trabalho. Mas eles não estão sendo, por isso que eu coloco ali para vocês que isso aí seria um assunto que teria que ser discutido também na comunidade escolar, porque eles não estão conseguindo enxergar que dá para potencializar utilizando essa IA. Ela tem que trabalhar ao nosso favor. Ela não é contra o professor, ela não vem com o propósito de desconstruir saberes, e sim se basear, né? Por exemplo, eu estou com uma dúvida de como se escreve determinada palavra. Eu vou colocar lá no IA e ele vai me colocar uma concordância nominal, uma concordância verbal. Eu não vejo problema nisso. Isso aí eu vejo de alguém que está contribuindo com o meu saber. Agora eu vou saber, aquela palavra se escreve assim, aquela concordância assim, e aí por que não utilizar, né? Mas sei sim que é bastante questionado na prática docente, mas nós temos que estar atentos em todas as inovações tecnológicas. Ao mesmo tempo, hoje a IoT é uma ferramenta que está muito presente, né? E hoje tem um colega que integra conhecimento tecnológico na área de programação com o pessoal da zootecnia, e aí eles conseguem fazer uma medição de rações para o porco se alimentar. Então, veja bem, como é que a gente vai fazer com que... Como é que nós vamos ir contra a tecnologia? Então, são saberes que possibilitam uma integração de conhecimento entre áreas. Os que desenvolvem sistemas aprendem um pouco da parte da zootecnia, da parte da veterinária e vice-versa. E aí a gente utiliza para um bem comum. Pesquisa, envolve extensão, envolve ensino. Então, nós temos que estar atentos a essas inovações, né? Boa, obrigado pela contribuição. Eu só coloquei alguns exemplos ali porque eu ia mostrar algumas delas, mas a gente deixa para vocês, então, depois esse material. Galera, então, dando sequência aqui. Aqui eu coloco aqui alguns exemplos, Amadeus, Solar, Rodo, Teleduc. Teleduc, deixa eu comentar para vocês, foi o primeiro ambiente virtual. Eu sou ainda do tempo, eu sou da segunda turma de Informática da Educação pela URGS, isso em 2003. E lá nós utilizamos o Teleduc, que foi desenvolvido pela Unicamp, faz 22 anos, 23. E ela foi desenvolvida pela Unicamp, né, Universidade de Campinas, né, que foi hoje uma das pioneiras em informática na educação. Hoje, a Teleduc ainda existe, mas o Moodle veio e superou pelas suas inúmeras ferramentas, né? Mas existem outros, né? O Nave, utilizado muito pela URGS, o Moodle também potencializado pela URGS. E aqui eu dou o conceito para vocês, e aqui algumas ferramentas do Moodle, tá? Aqui eu falo sobre algumas ferramentas de busca, umas ferramentas de navegação, tá? Aqui eu coloco uns exemplos para vocês de uns portal do professor, aonde nós podemos buscar informações, ou seja, exemplos de repositório digital.
Aqui é Lume, repositório digital da URGS, repositório Arandu, aqui do IFAR, repositório da USP, Google Acadêmico. Uma outra informação, pessoal, que a gente sempre diz assim, ó, o Google tem inúmeras, é uma potência, né? Tanto que quando um site de busca está crescendo, a Google vai lá e compra. Mas nós temos que ter muito cuidado, né, quando se pensa em buscar qualidade pela Google. Quando for fazer uma busca, o melhor é fazer uma busca acadêmica da Google, que pelo menos tenha alguma avaliação. Alguém avaliou. Vamos imaginar lá uma tese, uma dissertação, alguém avaliou, fez as ponderações, foi feita uma alteração e depois a publicação. Então eu tenho uma confiança maior nessa busca desse material. É melhor buscar na Google Acadêmico do uma Google, né, que está muito aberto, que qualquer um posta uma informação. Tá? Aqui também domínio público, vocês conseguem fazer umas pesquisas, tá? E algumas informações assim para vocês aonde buscar, utilizando o DS Space, que é uma plataforma que permite que vocês busquem também documentos, tá? E aqui eu coloco para vocês. Aqui alguns jogos educativos para quem pretende ser professor, de séries iniciais. Então vocês podem se servir de algumas softwares que a gente disponibilizou aqui para vocês, tá? Galera, até aqui tudo tranquilo? Eu coloquei esse slide aqui, galera, porque eu vejo assim que é bem pertinente. Às vezes a gente não dá importância. A gente pensa que a Google só tem o e-mail muitas vezes, e a gente não para pensar que eu posso fazer, cadastrar o contato no meu celular e sincronizar com a Google. Então eu tenho todos os meus contatos no celular e também aqui nas ferramentas da Google. Qual é a vantagem? Perdi meu celular, não perco meus contatos. Chat, eu posso fazer um chat por aqui, posso usar as ferramentas para fazer comunicação, posso criar grupos aqui. Um exemplo, um grupo da turma. Então, aqui, qual é a vantagem? Eu mando uma mensagem, vai para todos, né? Chamo lá, grupo, turma, TICs, e aí vai para todos. YouTube, o Maps, fotos, enfim, várias ferramentas, né? O Forms, o Google Agenda, todas essas ferramentas aqui, pessoal, eu vejo que elas são importantes. Ó, o Google Print é a possibilidade que eu estou aqui, utilizo essa ferramenta da Close para imprimir lá no campus, por exemplo. Então eu posso utilizar esse servidor aqui, tá? Então são ferramentas que vocês podem utilizar, tá? Tudo ok, galera? Vamos passar para um outro slide, então. Ó, esse slide também, hoje, depois que eu gerei PDF, postei para vocês, eu achei umas falhas aqui que depois eu vou comentar com vocês. Vamos lá. Primeiro dizer que os dispositivos computacionais, eles desempenham um papel cada vez mais importante para o ensino e para a aprendizagem. Eu acho que o propósito da utilização das tecnologias são esses, né? Utilizar para facilitar processos e, acima de tudo, para potencializar. Eu, uma vez, não consigo esquecer, quando eu faço uma escrita de um artigo e coloco para o meu orientador que as tecnologias vieram para facilitar o processo dos professores. E ele me olhou e disse assim, para facilitar o processo, então é só para facilitar. E ele fez uma reflexão, me mandou ler um livro lá que comenta sobre eu me esqueci, mas eu acho que eu coloquei a indicação do livro aqui, que facilitar o processo é muito pouco. Facilitar, ele quer dizer assim, ó, que serve só para mim utilizar. Eu só vou utilizar porque ele facilita o meu processo e eu não estou preocupado com a aprendizagem. E no contexto que, apesar dessa chamada de atenção, me gerou uma reflexão que as tecnologias devem ser inseridas em toda a comunidade escolar, não para facilitar o processo, mas para potencializar. Acho que eu vou utilizar IA porque é mais fácil para mim
Se eu tiver esse pensamento, eu vou pensar assim, então eu coloco qualquer coisa lá na IA e ele vai aceitar. Mas não, eu quero potencializar. Eu quero que eles utilizem a IA para melhorar o seu saber. Tá? Então, eu tenho para mim isso aí bem claro. Bom, existem inúmeras ferramentas, existem inúmeros recursos que eu posso utilizar para inovar o meu conhecimento, para inovar a minha prática e, acima de tudo, procurando sempre uma interação, tá? Utilizando essas tecnologias. Eu defino que esses dispositivos na educação, elas podem ser inseridos na minha prática docente, posso utilizar ferramentas, melhor, na prática docente e discente, em sala de aula. Os estudantes também devem utilizar tecnologias. As plataformas e ferramentas online, que existem inúmeras. Eu posso personalizar ferramentas adaptativas para que sirvam como material de apoio às minhas aulas presenciais, ou até mesmo como uma ferramenta complementar a um assunto abordado. Eu posso utilizar ferramentas para desenvolver minhas habilidades, para treinar, se é que existe ainda esse termo de treinar e não de capacitar. Vamos lá. Quando se fala em tecnologia em sala de aula, eu vou estar utilizando aquilo que a gente chama de tecnologia física. Computador, notebook, ultrabook, laptop. Eu vou utilizar lousa digital. É fantástico, a gente usou na minha prática docente, eu tive a oportunidade de trabalhar 3 dias com a lousa digital e depois parou de funcionar e a gente não conseguiu quem arrumasse. Inclusive nós, inclusive eu, não consegui arrumar uma lousa digital que existe lá no campus. Mas ela é fantástico, porque imaginam a possibilidade de ter um telão em que vocês conseguem, com uma caneta, fazer links. Eu chamo aqui eu vou para uma outra página, eu retorno. Então, ela permite com que a gente faça aí uma aula diferenciada. Ter a lousa digital no laboratório e a gente não utilizar, a gente fica um pouco triste. Mas também a gente precisa se inserir e não usar ela como um papel de parede parado para a gente projetar. Aí é aquilo que a gente comentou inicialmente. Aí isso aí o projetor multimídia faz, porque o projeto ela vai botar no papel de parede e projetar nela é a mesma coisa que projetar numa lona ou numa parede, né? Então eu tenho que fazer um bom uso. Eu ter uma lousa digital, eu preciso aprender a fazer com que eu crie links e como eu linko meus demais conteúdos entre eles, tá? Para utilizar tablet, smartphone, eu posso usar Palm Top, tá? Posso utilizar inúmeras ferramentas, tá? Aqui, galera, eu faço um exercício que a ideia é que vocês façam uma reflexão qual deles que envolve o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, tá? Acredito que vocês vão conseguir acertar. Fazendo isso, vocês vêm para cá e aqui está a resposta, tá? Oferece acesso a aplicativos educacionais, e-books, recursos multimídia, tá? E aqui está 1B, 2C e 3A. Está aqui a resposta, tá? Então, são exercícios de conceitos. Aqui, galera, plataformas e ferramentas online. O ambiente virtual de ensino-aprendizagem, a gente já conversou bastante sobre isso, da mesma forma sobre ferramentas colaborativas e sobre recursos, a REA, recursos educacionais abertos. Aqui eu trago esse slide, mas é com o objetivo de dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui é da mesma forma. Aqui tem 3 itens: ambiente virtual de ensino-aprendizagem, ferramentas de colaboração e REA. Qual deles que está ligado a eles? E aqui está a resposta. Então vai ser 1B, 2C e 3A. Mas vamos lá. Aqui, sites como Academia Khan. Se vocês observarem aqui, vocês já conheciam essa possibilidade de fazer cursos utilizando a Academia Khan? Alguém já ouviu falar? Aqui, galera, para quem vai trabalhar com séries iniciais, séries finais, todas as disciplinas da BNCC,
Ó, ele tem toda aqui a possibilidade de vocês buscar informações e vocês prepararem aula, tá? Então, de todas as suas habilidades, biblioteca de matemática, tá? Então, vocês têm essa possibilidade aqui, ó. Então, vamos lá. Estamos aqui, ó. Ele entra como um recurso educacional aberta, tá? E aí eu tenho essa ferramenta aqui. Tudo ok? Depois eu cito para vocês aqui também, ó, que oferece cursos, vídeos, materiais didáticos gratuitos e também pago, que é o Coursera, que é esse aqui. Ó, aqui, galera, vocês têm possibilidade de fazer capacitações para órgãos públicos, para órgãos privados, para individual, em grupo. Tem teste gratuito para 7 dias. Eu gostei de um curso, eu me inscrevo e faço, depois eu cancelo. Então, se vocês querem fazer algo mais profissional, ele tem custo, né? E aí ele é em dólar, tá? Mas cursos profissionalizantes, né? Que dá a possibilidade de fazer a certificação. Também é um que eu cito aqui. Ó, esse aqui fecha. Bom, aí eu já comentei com vocês algumas das ferramentas, como o Moodle, o Blackboard, o Google Classroom, que hoje está sendo inserido na prática docente dos professores do governo do estado. Poderia citar outros como AulaNet, Topicross, tá? Aqui eu cito para vocês também de linguagens, tá? Que aí eu mostro para vocês na sequência. Vamos lá, aqui, educação personalizada e adaptativa, tutoriais, jogos, e aqui eu coloco o exemplo para vocês. Por exemplo, já ouviram falar no Duolingo? Sim ou não? Duolingo é de linguagens, você trabalha então com linguagens em cima dele, que de certo modo vocês conseguem utilizar em cima de uma gamificação, aprendendo jogando. Aprende línguas, né? Então, utilizando esse aplicativo. Aqui eu cito para vocês novamente, ó, o Khan Academics, o Dreambox, algumas das ferramentas, tá? Aqui eu só vou acertar o nome, eu vou ter que trocar esse nome aqui, tá? Comento aqui, ferramentas para desenvolvimento de habilidades, programação e robótica, simulações de realidade virtual. Ó, vamos lá. Programação e robótica, tá aqui a resposta. Eu posso usar o Scratch, o kit de robótica como o Lego, o Mindstorm, que isso ajuda a desenvolver habilidades e também despertar o interesse dos estudantes, tá? Como simulação, acho que um exemplo mais prático de simulação, acho que quem tirou carteira de habilitação nos últimos anos, hoje tem o simulador de direção, né? Então é um exemplo de realidade virtual, então que a gente podem contextualizar, tá? Então eu coloco aqui para vocês. Eu cito aqui novamente os exemplos de algumas ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Cito aqui também ferramentas de criação de conteúdos, o Prezi, que hoje não está sendo muito utilizado, mas se consegue fazer trabalhos bem interessantes, o Canva, Ponto Impress, que é igual ao PowerPoint do LibreOffice, e o PowerPoint, que já é conhecido por ser da Microsoft. Cito aqui também algumas plataformas de comunicação e colaboração, como o Teams, o Meet, o Slack e o Zoom. Assim como ferramentas de colaboração, Docs e o da Microsoft Online. Ferramentas de avaliação, o Kahoot, o Quizzes, como sistema de testes, né, e quizzes, e o Socrates. Ferramentas de feedback sobre uma análise de processo, o Turnic e o Grammarly. Ferramentas de desenvolvimento de programação, o Scratch, o Code, o Reploit. Simuladores e ferramentas de robótica, o Lego Mindstorm, Arduino, o Tinkercad. Ferramentas de realidade aumentada e realidade virtual. Podemos citar aqui o Augment e o Google Spectrum, o Oculus Rift e o HTC Vive. Ferramentas de leitura e escrita, o Kindle, o Adobe
esse aqui mais conhecido, o Acrobat Reader, aplicativo de escrita criativa, eu citei para vocês o Equitest, o Scrivener, o Emer, o Google Docs, né? Aqui eu reforço o aplicativo de aprendizagem em línguas, o Duolingo, o Rosetta Stone, o Babel. O interessante é que o Duolingo e o Babel vocês podem indicar um para o outro e aí vocês conseguem ter mais acesso, mais tempo de acesso free. Tá? Plataformas de troca de idioma, o Tandem, o HelloTalk, ou ferramentas de organização de processo, o Trello, acredito que seja o mais comum, se utiliza em órgãos públicos ou em privado para trocar informações sobre gerenciamento de atividades, o Asana, o Notion, ferramenta de gestão, o Timer Pomodoro, o Timer, o Rescue. E aqui, galera, eu coloco para vocês sobre alguns desafios para inserção de dispositivos computacionais como recurso de ensino-aprendizagem. O acesso à inclusão, ou seja, o acesso à informação ele ainda é limitado, não é todos que têm internet. Nós conseguimos identificar aqui, por exemplo, que alguns estão acessando a internet pelo celular e às vezes tu conseguindo acessar pelo um computador, tu tem um ângulo maior, tu consegue ler melhor, consegue fazer as atividades melhores. Então hoje ter um notebook ou um computador desktop, um computador de mesa, permite que se faça o trabalho melhor do que pelo celular. Então isso nós conseguimos identificar que não estamos ainda incluídos totalmente. Os professores têm que estar preparados para melhor utilizar as tecnologias e eu preciso ter segurança ao utilizar tecnologias. Em 2016, com a lei da LGDB, a Lei de Proteção de Dados, faz com que as minhas informações tenham que ser seguras e não vazadas. Então, preciso ter essa segurança. Acesso à informação, acesso e inclusão é essencial e garantir para todos os estudantes que tenham acesso a dispositivos e internet para evitar a desigualdade. Aqueles estudantes que não têm condições de trocar informações pela internet com o professor, ele estará em desvantagem com aqueles que estão tendo a possibilidade de trocar informações de uma forma simultânea, síncrona, a esse nosso exemplo da aula de hoje, mas que também não consegue sequer mandar uma mensagem melhor elaborada ou um e-mail melhor elaborado por não ter um computador para se comunicar. A capacitação dos professores, né, dessa forma nós identificamos que os professores têm que estar habilitados a trabalhar com tecnologias em sala de aula. Se não, é melhor não utilizar. Se eu não sei utilizar a tecnologia, eu não vou conseguir potencializar o meu saber no uso dessa ferramenta de mediação. Então, eu preciso estar habilitados. Preciso ter segurança na proteção dos dados, não só dos educadores, mas também dos discentes, enfim, de todos os atores de educação, e essa segurança deve ser prioridade, de encontro, então, com a Lei de Proteção de Dados. Por fim, dispositivos computacionais na educação pode transformar a forma de ensinar, assim como de aprender, promovendo um ambiente mais interativo, mais eficiente, mais personalizado. Ainda podem potencializar o engajamento dos estudantes, personalizando a experiência de aprendizagem e melhorar a eficiência do ensino, que esse é o grande objetivo da comunidade escolar quando se utiliza tecnologia de informação e comunicação na sua prática docente. Tá? Galera, alguma pergunta?